E dando sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, a partir de agora a gente conversa com o candidato do Partido Verde, Cristiano Cunha. Cristiano, bom dia, obrigada pela disponibilidade de falar com a gente aqui na Sagres. Bom dia, Jéssica, bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Bom dia, candidato, prazer ter o senhor com a gente, como em todas as entrevistas aqui da Sagres, tempo de 20 minutos, contando a partir de agora. Candidato, o senhor nas últimas propagandas, não sei se nas últimas, mas em algumas delas, o senhor cita uma alternativa à velha política, que o senhor condenaria a tal velha política e representaria uma alternativa diferente a ela. O que é a velha política e o que é fazer nova política, candidato? Rubens, a gente está falando da velha política porque em relação a... Goiânia precisa modernizar, né? Por isso que a gente tem o projeto da cidade conectada. Então, a gente precisa de uma modernização nesse sentido, de atendimento à população. Como está no nosso plano de governo lá, tem a questão do uso dos aplicativos, né, para uma gestão mais eficiente da prefeitura. Então, a gente precisa disso aí, de uma tecnologia rápida aí, interligar toda a cidade, todos os órgãos municipais aí precisam estar conectados aí para maior eficiência aí do município. Então o senhor acha que a gestão atual não está conectada em relação a essas novas tecnologias? Isso. Em relação à tecnologia, não tem sido utilizado, não. A gente sabe que existem aplicativos, mas a gente sabe que a população tem dificuldade de fazer agendamento de consultas, de exames, não consegue resolver praticamente nada pelo celular, nem no aplicativo e tampouco também pelo telefone, que é muito difícil conseguir fazer um agendamento de consulta. Parece que a área de saúde é uma das que está resolvidas, não, candidato? Hoje tem o teleatendimento, acabaram aquelas filas que se tinha antigamente no começo do mês para pegar o tal check-in. É um bom exemplo, saúde? Cileide, essa questão aí, o porquê que a gente fala disso aí, que não está funcionando o aplicativo, porque conversando com as pessoas na rua, e a gente sentiu isso. O pessoal reclama, a gente sabe do teleconsulta que tem, mas o pessoal reclama da dificuldade para fazer o agendamento de consulta. E a reclamação que a gente ouviu também, depois não consegue mais fazer o agendamento de exames e tampouco depois o retorno ao especialista para apresentar esses exames. A gente sabe disso aí, precisa ser aprimorado e a gente precisa identificar também onde são os gargalos aí da reclamação da população nesse sentido. Pois é, mas não seria mais por uma questão de falta de médicos e de estrutura da saúde, e menos de tecnologia para marcar consultas e exames? Isso aí a gente precisa dos dois, precisa ver o equilíbrio, porque não adianta ter um aplicativo funcionando, marcando as consultas, os exames e realmente não ter o profissional. Então precisa ter esse equilíbrio. A gente precisa ter um corpo eficiente, né, um corpo médico aí, de profissionais da saúde aí, eficiente para estar resolvendo esse problema. Para isso aí a gente precisa ver a infraestrutura, que a gente está vendo muitas reformas aí, e a gente precisa dimensionar e ter um controle também dos profissionais que estão nas unidades de saúde. Bom, o que mais que o senhor chama de mudanças para uma nova visão de administração? Aí vamos falar em relação também ao transporte público, onde está fazendo aí o BRT. A gente precisa do quê? Num transporte limpo. O que tinha que estar sendo feito, então, era um VLT, no lugar de um BRT. Então, precisa dessa modernização. A gente precisa também, uma coisa simples, seria o quê? Substituição de sinais em Goiânia por sinais inteligentes em locais de grande fluxo aí, para eles estarem fazendo a mensuração ali, ele mesmo faz a leitura e vai automaticamente abrindo ou fechando. Porque Goiânia tem um grande gargalo. Você sai de um sinal, ele abre, a 100 metros na sua frente ali, o outro já está fechado. Não existe uma linha verde. Aí chega, tem alguns gargalos em Goiânia. E precisa de uma central de monitoramento que funcione aí, com mais câmeras e tudo aí, para estar fazendo esse dimensionamento aí do fluxo de veículos, pensar algo nesse sentido. Mas quando o senhor fala que Goiânia precisa de ter VLT, pode parecer que é só uma questão de querer, né? A gente que acompanhou isso há algum tempo, a gente sabe que não foi por não querer, é porque o VLT é mais caro do que o BRT, muito mais caro, né? Tanto que o senhor deve se lembrar que o então governador Marconi Perillo
tinha um projeto, chegou a montar um grupo executivo para criar um VLT, para apresentar um projeto, e não foi adiante por conta do financiamento. O senhor acha que assim é só uma questão de decisão administrativa? Basta o prefeito querer e muda e faz um VLT e não um BRT? Ou como tem um dos candidatos aí que acha que eu vou fazer metrô porque ninguém teve ideia antes, é assim fácil? Sileide, boa pergunta isso. Agora eu te falo, o VLT eu iria atrás de parcerias, certo? Porque realmente o custo dele é muito alto. Agora, Goiânia precisa ter outras opções de transporte e transporte limpo. Estamos vendo aí o que está acontecendo em relação ao meio ambiente e às temperaturas. Altas temperaturas, não só Goiânia, mas como um todo aí, as altas temperaturas que passamos agora. Então, eu iria atrás de parcerias. Existem empresas interessadas em ter administração, essa gestão desse transporte em Goiânia. Então, essa questão de metrô, Goiânia, acho que não suportaria um metrô, principalmente a infraestrutura que é necessária, que a gente sabe, para fazer um metrô. Acho que é por isso que, antigamente, sim, a gente ouvia toda a campanha, o pessoal falando de metrô, metrô, metrô. Mas acho que o pessoal já está pé no chão, sabe que é muito difícil implantar um metrô em Goiânia. Candidato, o senhor citou agora que acha que o VLT é melhor que o BRT, mas aí o BRT já está aí, sei lá, 60% da obra dele realizada. Se o senhor fosse prefeito, o senhor ia fazer o quê? O senhor ia concluir a obra ou o senhor ia desistir dela? Não, Sileide, o que eu faria seria o quê? Pegar como está a obra do BRT hoje e a adaptação do VLT em cima do BRT. Agora, se for inviável, realmente a gente manteria o BRT e pensaria no VLT em outros eixos de Goiânia. Aí, o VLT, eu acredito que ele cabe ali no local do BRT, porque ele também usa uma via expressa, uma via exclusiva para ele. Aí, só que o problema seria isso, novamente, outro transtorno para fazer as adaptações, as adequações para uso do VLT em cima de onde está feito o BRT. Candidato, mas não é difícil imaginar que essas novas formas mais caras, inclusive, de transporte possam ser instaladas em Goiânia, sem se considerar a resolução atual do sistema de ônibus, né, com as empresas que prestam o serviço de ônibus. Eu fico imaginando que é como se construir uma casa linda, uma casa muito cara e confortável e bonita, sem alicerce. O alicerce do transporte é exatamente o serviço de ônibus, é assim em várias cidades que tem, inclusive, metrô, VLT, o ônibus continua funcionando, a base, digamos, do transporte, do deslocamento de pessoas, redes alimentadoras, enfim, e hoje esse sistema, principalmente no seu financiamento, não está sustentável, candidato. Sim, essa questão dos ônibus a gente precisa, lógico, fiscalizar os contratos. Primeira coisa, o VLT ele não vai acabar com os ônibus. A gente precisa primeiro fiscalizar os contratos, que são guardados as 7 chaves aí, precisamos ter acesso a ele para analisar o contrato. Ele está sendo cumprido ou não? Qual o número de ônibus aí que tem que estar nas ruas? A gente sabe que tem uma reserva também, porque é caso de quebra, substituição. Mas precisamos ver a situação do contrato hoje e fazer cumprir na íntegra e redimensionar, caso necessário, também esse contrato, para aumentar o número de ônibus aí em circulação. O senhor falando em tentar construir um VLT sobre a linha de BRT, o poder público gastou um dinheiro pesado para fazer essa estrutura viária do BRT. Né? A gente sabe quanto tempo e quanto dinheiro. Pegou, inclusive, um empréstimo da Caixa Federal. A Caixa libera os recursos à medida que as obras são realizadas. Não seria muito desperdício público quebrar tudo que foi feito para passar uma linha de VLT simplesmente porque o prefeito novo vai achar que o VLT é melhor que o BRT? Não, Sileide, não precisa quebrar tudo. A gente precisa fazer adequações, porque o VLT, né, é um veículo leve sobre trilhos, então ele tem praticamente o mesmo espaço aí do ônibus. A diferença é que é um transporte limpo, né? Então a gente está procurando isso, transporte limpo e eficiente. Pois é, mas tem que quebrar, porque o VLT é trilho, né? Vai ter que quebrar o piso que foi feito para colocar o trilho. Então, isso é desperdício. E outra, a Caixa Federal está financiando o BRT. Ela vai aceitar que o novo prefeito mude todo o contrato e faça uma outra obra sem
que ela tenha autorizado isso? Bom, Zuleide, isso aí, como eu te falei, a gente precisa analisar se é viável ou não a implantação do VLT em cima do BRT. Eu acredito que dá para fazer essa adaptação. Agora, tem essa questão do contrato realmente vigente aí, por causa do empréstimo. Então, tem que ver se o contrato permite alteração. Muitas vezes existem as cláusulas, até como advogado eu sei disso, não tem como, são cláusulas rígidas que não tem como descumprir aquilo ali, senão existiria uma penalidade. Precisaria, a princípio, analisar a viabilidade técnica, se é viável ou não, e, lógico, ver esse contrato e se é possível ou não. Caso, onde já existe o BRT em andamento, deixaríamos quieto e pensaríamos em VLT em outros pontos. Por exemplo, o Eixão, de repente, cabe também ali um VLT. Tudo isso precisaríamos do estudo para ver a viabilidade técnica e financeira para desenvolver isso na cidade. Goiânia está modernizando, então precisa modernizar também. Por isso a gente pensa no VLT. O VLT não é coisa de outro mundo, é uma coisa viável. Então a gente precisa começar a pensar em implantar em Goiânia o VLT. Não é coisa de outro mundo, ele só é muito caro. Sim, mas a gente precisa modernizar. Existe o transporte mais caro ainda, que é aquele monotrilho aéreo, aquele que vai por cima. Só que o custo dele, ele é muito mais caro do que um VLT. Realmente você tem razão, o VLT é muito caro, mas é o que está modernizando as cidades. Bom, outras obras que estão sendo construídas aí pelo prefeito, o senhor pensa em parar alguma delas? Não, penso em dar continuidade em todas e ver essa questão dos CIMEIs, né, que estão fazendo estruturas temporárias aí com containers. Então a gente precisa rever isso aí, ver se vão permanecer. Acredito que temporariamente tem que permanecer para zerar essa falta de vagas aí. Precisa, de repente, até ampliar essas unidades móveis aí e depois ir fazendo unidades físicas mesmo definitivas. Candidato, o senhor é do Partido Verde e, como o próprio nome diz, muito ligado a essa questão ambiental. A Prefeitura de Goiânia criou, alguns anos atrás, o programa Macambira Anicuns, chamado de PUAMA. Esse programa prevê aí a construção de 2 parques grandes, um que já foi construído aqui na região sudoeste e um outro lá perto do Morro do Mendanha, além de um parque linear ligando uma ponta na outra ponta. A gente sabe que do total dessa obra, que foi dividida em 11 setores, apenas um foi feito completamente e os 2 outros, que são os setores 1, 2 e 3, foram feitos parcialmente até aqui no Celina Park, na região sudoeste. Como candidato do Partido Verde, o que o senhor pensa em fazer com esse plano, esse programa de recuperação aí das bacias desses 2 córregos ao longo de, me parece, 23 quilômetros? Bom, Sileide, essa questão aí do plano é um plano muito extenso. Seriam os maiores parques lineares aí da América Latina, né? Esse projeto aí do Macambira Anicuns. Então, a gente não pensa em retomar ele de imediato devido ao problema aí que estamos vivendo hoje na pandemia. Ainda não existe o pós-pandemia, estamos passando. Então, teria cautela, analisaria a viabilidade de retomar essas obras. Como disse aí, é uma grande extensão, é um projeto audacioso, muito bonito para a cidade de Goiânia. Seria para mim até um ponto turístico, um atrativo turístico para a gente trazer visitantes aí, para a população também. Essa área verde aí poderia aproveitar muito como lazer também, colocar em unidades, de repente, lá dentro de educação, de saúde, dentro dos parques aí também, que ficaria muito bom, um ambiente agradável, extenso, que precisaríamos aproveitar esse espaço. Mas, a princípio, não retomaria de imediato, como te falei, por causa desse pós-pandemia, situação, a prioridade seria a educação e a saúde. Isso aí ficaria, sim, para um próximo momento, no decorrer do ano ou no segundo ano, a gente analisaria a possível retomada desse projeto. E o que o senhor imagina fazer de emergencial para a retomada aí da saúde e da educação, como o senhor está colocando como prioridades? Bom, Sileide, o que a gente percebe aí devido a essa pandemia que ainda estamos vivendo aí, a questão de saúde e educação, a gente está vendo a situação financeira da população também, o que vai acontecer? Muitos vão deixar o plano de saúde porque não tem condição de pagar o plano de saúde. Eles vão ter que buscar atendimento na rede pública de saúde. Então, o município tem que estar preparado para isso.
Para isso aí a gente vai precisar rever a estrutura física hoje, ampliar as estruturas físicas, ampliar o número de profissionais da área de saúde também. Na questão da educação também. Tivemos uma perda aqui do sinal, né, do candidato Cristiano Cunha, do PV, do Partido Verde. A gente imagina que a ligação não tenha caído, mas pelo jeito travou mesmo, né? Vamos retomar aqui o contato. Voltou? Então vou retomar o contato aqui com o candidato Cristiano Cunha. Vamos testar aqui áudio, enfim, porque esse tempo acaba correndo aqui da própria entrevista, né? Não sei como é que ficou confuso aqui para mim a ligação agora no Skype, que é por onde a gente faz o contato. Bom, agora voltou. A Cileide está em contato comigo. Estou reinserindo aqui o Cristiano Cunha na chamada. Pronto. Deixa eu testar o áudio. Cristiano, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Sim, pode continuar então. Bom, em relação à saúde, conseguiu ouvir, Cileide? Rubens? Eu estava ouvindo. Ah, tá. Só tinha travado a imagem. Só tinha travado, acho que para o Rubens. Bom, tá. Enfim. Bom, então vamos lá. Em relação à educação, da mesma forma, Cileide, essa dificuldade financeira, muitos pais vão buscar o acesso também ao sistema público de ensino também, né? Então a gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa, então, criar que seja estrutura pré-moldada aí, através de containers ou adaptações aí, as escolas também para estar recebendo, lógico, esse número que vai ter aí de crianças aí buscando a rede pública de ensino. Então a gente precisa também analisar a estrutura física existente e priorizar com ampliação aí dessa estrutura e com profissionais também. Me parece que o grande problema vai ser a retomada da nivelação dos alunos, porque até que a demanda, o déficit de vaga existe mais na rede infantil, no ensino infantil, né? Não no fundamental e no médio, porque esses não têm problema de falta de escola. Mas tem um problema que é o fato de os alunos não terem tido acesso à aula presencial no ano passado. E isso, com certeza, desnivelou muito os alunos. Nesse aspecto, o que o senhor pensa em fazer? Quer dizer, como recuperar esses alunos, botar todos eles no mesmo nível de aprendizado e ainda conseguir concluir, né, o ano letivo, igualando as turmas no ano letivo de 2021? Bom, Cileide, o que a gente pensa no sistema seria o sistema híbrido, né? Onde a gente teria aula presencial e, no outro período, teria aula online, que seria o reforço. Para isso, o município forneceria o equipamento e um chip com a internet para o aluno ter acesso. Passaria pela questão social, por uma análise, lógico, tem os critérios, para ver quem tem direito a receber esse equipamento e essa internet aí para poder assistir a aula no outro período. Um período seria presencial e como reforço e um complemento seria online. Candidato, eu queria perguntar sobre economia. O senhor falou sobre pós-pandemia e há uma questão aí em relação à geração de emprego e renda. Como é que o senhor e o PV apresentam aí, quais propostas apresentam nesse sentido para o ano que vem? Bom, Rubens, em relação a isso aí, o que a gente pensa? A gente pensa aí em dar incentivos, né? Mas para isso, aí, além dos incentivos, não adianta falar que vamos dar incentivo, vamos fazer parcelamento, um refis, vamos prorrogar os vencimentos aí dos impostos que vencem aí, que estão vencidos já e que vencem no próximo ano. Não adianta a gente só pensar nisso e manter uma máquina inchada igual está. A gente precisa redimensionar o quadro de trabalhadores, eu digo, efetivos permanecem, lógico. A gente diz em redução do número de comissionados para adequar a máquina, porque não adianta a gente dar incentivos, tudo isso e continua com a folha alta, que está praticamente no limite de gasto já. Então a gente precisa disso aí, equilibrar, dando os incentivos aí, gerando linhas de crédito aí com o município, parcerias com o governo estadual, federal, com os bancos aí, para restabelecer a economia. É isso, candidato. Nosso tempo aqui se encerrou de 20 minutos, agora são 8 horas e 20 minutos. Obrigado pela disponibilidade aqui, o que o senhor quiser considerar ainda que nós não perguntamos, mas obrigado pela entrevista aqui, bom trabalho. Obrigado pelo espaço aí, Rubens, Cileide, a Jéssica aí, aos ouvintes da Rádio Sagres aí. E peço, como o nosso tempo é curto na televisão, então eu peço que entre nas redes sociais aí, Cristiano Cunha 43, veja nossas propostas aí
E peço o voto de vocês aí, Cileide, Rubens, Jéssica e dos ouvintes da Rádio Sagre também. Vamos votar 43. Obrigado, candidato, pela entrevista. Cristiano Cunha é o candidato do Partido Verde, do PV, à Prefeitura de Goiânia. Destaque a íntegra desta entrevista e de todas as outras que ainda faremos. Conversamos hoje com Alisson Lima e com Cristiano Cunha. Todas as outras entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia você confere no nosso portal, o sagresonline.com.br.